anomenat Ciutat Oberta, que és la segona sessió. De fet, avui estem molt contents perquè tot l'equip de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, que ha portat molt de temps invertint en que tot això sigui realitat, doncs avui ja s'ha inaugurat. De fet, aquest tipus de biennals de pensament no és un invent nostre, hi ha un testimoni de diferents ciutats europees i esperem tenir una mica l'èxit que aquestes ciutats han tingut. De fet, us he de dir que aquest títol, que podríem abraçar gairebé com un lema, és molt encertat. És un títol molt bonic, Ciutat Oberta, perquè realment és amb vosaltres també que podreu participar amb els que volem debatre sobre la riquesa, la diversitat i els reptes de la ciutat, de les ciutats, i en concret fer-ho en un escenari com aquest d'aquí, on passen coses i on veiem la ciutat moure's. Volem portar el debat als carrers i a les places. Avui ho fem aquí al fossat del Mercat de Sant Antoni, però en els pròxims dies també serà a la plaça Bonet i Moixí de Sants, a la plaça Virreina i també al recinte de l'Hospital de Sant Pau. Tenim una vocació de trobar pluralitat en les veus. Pensem que el pensament realment neix en un intercanvi, en uns contrastos i en unes trobades. I com us deia, també a partir de les noves tecnologies, però avui de manera presencial us engresquem a participar. Jo sempre pujo dalt de l'escenari amb el programa de mà perquè em faré pesada. Per molt que ho trobeu a la pàgina web, aquí també d'una manera molt fàcil veureu que hi ha 70 activitats aquesta setmana i en els 2 pròxims mesos arribarem a un total de 120 activitats. Aquesta setmana en les places i el CCCB, com us comentava, però en total hi haurà 10 districtes de Barcelona amb 90 escenaris on hi haurà activitats d'aquesta biennal de pensament Ciutat Oberta. Hi haurà intervencions artístiques com la que farà Pere Jaume, tallers, dansa, teatre i unes passejades peripatètiques que han estat tan exitoses que les places s'han exhaurit. Tenim a més un canal de Telegram que us heu de buscar simplement biennal Ciutat Oberta, sempre amb 2 Ns, o consultar el Twitter de BCN Cultura o la pàgina web on les persones que vulguin recuperar coses que s'han dit sempre estem enregistrant totes aquestes converses. També dir que com es celebra aquesta nit dels museus a moltes ciutats europees, hem volgut fer un paral·lelisme amb la nit de les llibreries i aquest dijous, dia 18, a partir de les 8 del vespre i fins a les 11 de la nit, 23 llibreries de Barcelona estaran obertes perquè per nosaltres representen també com petits espais còmplices per fer aquesta ciutat del pensament. 150 persones d'aquí a casa nostra i d'arreu del món han estat convidades per fer aquestes reflexions, aquest xup-xup que ens dona les ciutats a nivell social, cultural, antropològic, tecnològic, arquitectònic, urbanístic. Tot això barrejat és el que volem una mica reflexionar aquests dies. 150 convidats, dels quals la meitat són homes, és a dir, l'altra meitat són dones, i un entramat molt complex que més que espantar-nos el que fa és estimular-nos perquè volem repensar les ciutats en definitiva per fer-les més justes, més solidàries i perquè les ciutats no s'hi pugui sobreviure sinó viure-hi. Dit això, passem ja a aquesta segona sessió d'avui al fossat del Mercat de Sant Antoni. Dins d'aquest cicle que inaugurem ara mateix la ciutat a debat, aquest diàleg entre arquitectura i pensament, entra també quina és la ciutat del nostre pensament i quina és la ciutat real, perquè, com us dèiem, farem reflexions al voltant de Medellín, Dakar, Madrid i Barcelona, una cada dia, i avui seguim parlant de Lisboa, comencem amb Lisboa. Lisboa, tots de vosaltres segur que teniu una vivència o un pensament de Lisboa, encara que no hi hagueu anat mai, diferent, melancòlica, decadent, poètica o, com dèiem abans, també amb molts turistes. S'ha recuperat aquest barri de Chiado i el front fluvial i hi ha hagut aquesta febre immobiliària i aquesta pressió del turisme global, però, com dèiem, també s'ha fet aquesta lluita perquè molts comerços històrics no desapareixin. Vaja, ells ho explicaran molt millor que jo. Tenim un servei de traducció, el català per la línia número 1 i l'anglès o portuguès, ara no sé ben bé, perdoneu si em confonc, per la línia número 2, o ho farem tot? Hi ha servei de traducció o no cal ara? Perdoneu, sí, no? Bé, doncs trobareu els idiomes, no us preocupeu, és una taula molt cosmopolita, amb el Manuel Aires Mateus, benvingut, professor de l'Acadèmia d'Arquitectura de Mendrisio, a Ticino, a la Suïssa italiana,
que ha estat distingit amb el prestigiós Premi Pessoa. I també tenim a Gonçalo M. Tavares, escriptor, dramaturg i poeta portuguès, una de les veus també més singulars de la literatura europea actual, amb obres com Jerusalem, que és Premi Saramago, o Aprender a rezar na era de tècnica. La xerrada la modera la Bet Cantallops, arquitecta i també cofundadora de Què és A?, una entitat per l'educació sobre l'art i l'arquitectura dels infants i joves. Però abans, donat que s'ha dedicat a coordinar totes les activitats i totes les xerrades que tenen a veure amb el que seria l'arquitectura i l'urbanisme, que pugi, si us plau, el Carles Muro i ell us explicarà totes les activitats o una mica la filosofia, almenys, en la que s'emmarca el debat d'avui. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Txell. Se'm sent, sí, no? Volia només aprofitar que, donat que és la primera d'aquestes sessions de converses a la ciutat, donar una mica el context sobre el que s'ha fundat. No parlaré de tot el cicle d'activitats que hem organitzat, que he coordinat, sinó estrictament d'aquestes converses sobre ciutats. I només volia dir abans perquè evidentment estem aquí sobretot per sentir el Gonçalo i el Manel, volia dir bàsicament que aquesta sèrie es basa sobre dues conviccions molt elementals. La primera és que no hi ha ciutat, sinó només ciutats. I la segona seria que la conversa, com a forma de producció de coneixement, és absolutament fonamental i necessària en la cultura contemporània. Per tant, converses i ciutats, dues coses fàcils de posar juntes. Hem fet una selecció de ciutats. La idea seria que a través de cadascuna d'aquestes ciutats fóssim capaços de destacar una sèrie de temes específics de cadascuna d'elles i que, per tant, la suma de totes elles ens donés una visió més complexa del que és la ciutat contemporània o la complexitat, pròpiament dita, d'això que podríem anomenar la ciutat contemporània. Per tant, per cada ciutat, com ja d'alguna manera també avançava la Txell, hi ha sempre un arquitecte i un no arquitecte, una persona que procedeix d'algun altre camp de la creació o del pensament. La idea és posar sempre junts dues maneres d'entendre la ciutat física, la ciutat viscuda, la ciutat d'aquells que fan i transformen la ciutat, arquitectes i urbanistes, i tots aquells que la vivim. I no vol dir que els arquitectes i urbanistes no la visquem, però també com una mica forçar aquesta oposició que el divendres, en un debat amb el Richard Sennett, serà segurament el tema central, és l'argument principal del seu nou llibre. Volia dir això segurament perquè l'objectiu que perseguia jo al muntar aquestes converses era precisament evitar o tractar d'evitar la frontera entre la ciutat construïda i la ciutat viscuda. I sempre que un tracta d'evitar una frontera ja automàticament acaba per dissoldre-la. També s'ha dit abans, la primera de les ciutats és Lisboa, i és Lisboa per molts motius, no només perquè és una ciutat atlàntica i mediterrània a la vegada amb la que compartim molts problemes, dels quals es parlarà aquesta tarda, sinó també perquè va ser la ciutat convidada a les festes de la Mercè, i això ens permet pensar que la conversa ja està començada, que sempre és un avantatge. Per tant, jo la veritat és que estic molt content, és per nosaltres un luxe poder-ho fer amb el Gonçalo Tavares i amb el Manuel Ares Mateus. Com que la conversa d'avui es farà en portuguès, només aprofito per, ja em passo al portuguès i per dar as benvindas ao Manuel, ao Gonçalo, e para nós uma grandíssima honra ter-vos aqui e esperamos ter uma conversa fantàstica. Obrigado. Deixo la paraula a la Bet Cantallops, que ja ha sigut presentada, que moderarà la conversa. Gràcies. Bueno, buenas tardes, Gonzalo y Manuel. Vamos a empezar con unas imágenes que Manuel seleccionó sobre la ciudad de Lisboa para meternos un poco en el tema, ¿no? Para entender Esto es... Bueno, creo que Manuel empezó por el río y el río, el Tejo, el Tajo, para nosotros, que es la fuente, quizás el inicio, ¿no?, de la ciudad, y quizá Manuel podría explicar por qué hablaba del río.
En los textos de Gonzalo el agua también es muy presente. Quizá podríamos empezar por aquí, ¿no? Para explicar la relación de Lisboa con el agua y cómo el agua es fundamental en la ciudad de Lisboa. Bom, isto é muito estranho, nós vamos falar em português, que é estranhíssimo, mas como não falamos catalão, vamos falar em português. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, é muito simpático estar aqui, é muito simpático estarmos aqui juntos, Gonçalo. E, portanto, queria agradecer este convite. Bom, falando agora diretamente desta imagem, quando me pediram umas imagens sobre Lisboa, a primeira imagem que me vem de Lisboa é o rio. E é o rio, não porque acho que o rio é sempre a paisagem de Lisboa, que é, mas porque o rio é a cidade de Lisboa antes de o ser. Não é? Lisboa existe neste lugar porque existe o rio. Existe este rio protegido, existe esta distância entre o mar e esta espécie de mar interior que, no fundo, funda Lisboa. Lisboa, na verdade, funda-se na outra margem e muito depressa vem para a margem que conhecemos hoje como a margem da cidade. Mas é o rio, é este lugar, é um lugar geográfico que funda a cidade. Portanto, o rio é Lisboa antes da cidade o ser. É uma geografia que sempre teve uma aspiração de ser o centro da península, que nunca foi, mas sempre sonhou com essa ambição. Portanto, eu acho que é digamos, aquilo que o rio é o seu lugar, a sua ambição, a sua estrutura, e sempre foi o seu centro. Gonçalo, talvez... Eu não sei se as pessoas estão a ter a tradução. Está a funcionar. ¿Está bien la traducción? ¿Está bien la traducción? Sí, ¿todo correcta? Okay. Sí. Por favor, Gonzalo, si quieres... Bem, é difícil falar em português respondendo ao castelhano, enfim, ao catalão. Agradecer também o convite, agradecer ao Carlos e agradecer à organização. É um prazer estar aqui, estar com o Manel, estar aqui com a Beth. E bem, eu pertenço, portanto, a uma espécie, percebi agora que há os arquitetos e os não arquitetos, portanto, eu sou o representante do não, é isso. Agradeço a compaixão que tiveram com o não arquiteto, fico sempre muito sensível com esta forma de intelectual de piedade e agradeço. Os arquitetos têm sido muito simpáticos comigo. E portanto, eu sou escritor, todo o meu discurso não será necessariamente diferente, mas realmente eu tenho uma relação muito forte com os arquitetos, com vários arquitetos, não sei bem porquê, mas é um prazer estar aqui. O meu pensamento da cidade não é... para mim a cidade são as pessoas que andam lá no meio. Eu fiz uma vez uma viagem com um grupo de arquitetos, com o Carrilho, com o Cisa, enfim, na Alemanha, e era muito bonito porque, até com o Carrilho da Graça, brincávamos um pouco, porque ele perguntava-me, então viste aquele edifício? E eu perguntava, então viste aquela pessoa? E realmente aos dois tinha escapado alguma coisa. E portanto, para mim a cidade é aquilo que se mexe e, de alguma maneira, interessa-me, claro, como é que as pessoas se mexem, se comportam, como é que as pessoas se apaixonam, como é que as pessoas, de alguma maneira, têm medo em determinados espaços, ou como certos espaços contribuem para isso. Por exemplo, perceber que em Lisboa, mesmo numa rua que aparentemente é homogénea, por exemplo, quando nós vemos a Rua Augusta, por exemplo, perceber porque é que naquela rua tão mítica, ou por exemplo na Rua Garrett também é muito evidente que sobe o Chiado, porque é que há determinados pontos que nós sentimos que as pessoas param mais e que muitas vezes não tem a ver com a existência de uma loja, nem tem a ver com nada de concreto e objetivo, mas há como que uma inclinação do próprio terreno
que, conjugada com uma espécie de inclinação do sol, da luz, faz com que as duas pessoas, por exemplo, que estão a falar e que vão a caminhar, parem mais num determinado sítio da rua, quando estão a falar com maior atenção. Isso para mim interessa muito e, portanto, de alguma maneira o fascínio pelas cidades tem a ver com isso. Perceber como é que cada cidade promove um determinado tipo de movimento, de comportamento, etc. O Rio, para mim, quer dizer, para mim Lisboa, apesar de tudo, eu associo muito a uma espécie de máquina, aliás, como todas as cidades. E eu acho que muitas vezes se percebe uma cidade, a nossa cidade, pelo contraste com outras. E para mim uma cidade é uma grande máquina que, de alguma maneira, foi criada para que as pessoas para que muitas pessoas juntas consigam fazer o que querem fazer e, tanto quanto possível, não cortem a cabeça uns aos outros em grande quantidade. E eu acho que essa máquina cidade, eu acho, e já escrevi sobre isso, para mim é a grande máquina, é a grande invenção do homem. Porque realmente temos máquinas destas que têm lá dentro 10 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, e a máquina é tão boa que as pessoas às vezes passam umas muito rápido, outras muito lento, umas correndo porque têm fome, outras correndo porque vão ter com uma mulher, com um homem, com uma criança, e todas as pessoas com 80 anos, com 20 anos, pessoas que estão excitadas, pessoas que estão aborrecidas, e como é que essas pessoas se cruzam todas e quase de uma forma mágica, de uma forma geral, não se maltratam. Isto acho que é absolutamente extraordinário e tem a ver com a máquina, que é uma máquina, por exemplo, a mim agrada muito ver no metro, por exemplo, quando as carruagens estão cheias, não é? E que saem, e de repente temos ali 500 pessoas e há 2 saídas do metro e, portanto, se dividirem vão 250 para cada uma. Depois saem para a superfície de Lisboa, por exemplo, na Praça do Chile, e de repente, em cada saída, 100 vão para um lado, 50 vão para o outro. Naquela rua, aqueles 50, 25 vão para um lado, 25 para o outro, depois naqueles 25, 10 vão para um lado, 10 vão para o outro. E onde é que isto termina? Esta máquina faz com que a pessoa termine, por exemplo, no final do dia, na sua cama. Ou seja, eram 500, passaram a ser 100, 25... E se tudo correr bem, fica uma que abre a chave do seu prédio, a chave da sua casa, encontra o seu espaço, encontra a sua cama e dorme, não é? E depois levanta-se de novo, vai voltar a descer a rua, a ser 10, 100, 500. E esta máquina de transformar uma multidão num indivíduo que encontrou o seu lugar na cama, digamos, e no seu sofá e na sua cadeira, e de alguma maneira junta às pessoas mais próximas, ou seja, ele vem da pessoa que não conhece, ele está no meio da multidão que não conhece e de repente está ao lado da sua família. Uma máquina que consegue isto de uma forma absolutamente não violenta, em maior parte das cidades acontece isso, como Lisboa, eu acho que é uma máquina incrível. E o facto de ter água, de alguma maneira, torna esta máquina incrivelmente funcional e incrivelmente bela, não é? Isso ajuda também. Acho que os movimentos que ele describió, los movimientos que él describió parecen los movimientos del agua, ¿no? También un poco que la forma de la ciudad ayuda en este caso, ¿no? Entonces, sin la forma de la ciudad, este movimiento no sería posible. Entonces, ¿qué es lo que hace que en algunas ciudades esto sea natural y en otras ciudades esto sea dificultoso? Sim, mas o caso da água em Lisboa prendeu-se sempre com o centro da atividade da cidade, não é? Até há muito pouco tempo o Porto era o maior motor económico da cidade, era o lugar com mais movimento na cidade e de alguma maneira a cidade refere-se sempre à água e refere-se
de uma forma que até tem a ver também com o traçado, como ela é construída ou desenhada, não é? É muito bonito nós olharmos para o traçado, por exemplo, do Bairro Alto, que é um bairro do século XV, ou para a Baixa Pombalina, quando a cidade é refeita no pós-remoto, em que a atenção é sempre virada para o rio, não é? Porque do rio vinha o perigo, mas vinha o sustento, vinham as pessoas, mas vinham os possíveis assassinos, portanto, vinha tudo, vinha do rio, não é? E, portanto, essa ideia da água tem qualquer coisa de central, tem qualquer coisa que tem a ver com uma coisa muito certa, que tem a ver com a vida, não é? Tem a ver com coisas muito reais, mas que também desenha o traçado. E é um desenho que acompanha toda a história da cidade, não é? Porque nós, quando estamos a falar de uma cidade como Lisboa, estamos a falar sempre de cidades que se distinguem, que são cidades que são... E o cariz mais importante é que são cidades europeias, não é? Que é uma diferença muito grande para raízes de outras cidades que são fora do nosso continente. Portanto, nós aqui, quando nós dizemos com este ar calmo as cidades, nós estamos a dizer as cidades europeias, não estamos a falar fora do contexto europeu. Mas aqui a cidade é muito desenhada, o espaço, aquele espaço que é o espaço fundamental da cidade, que é o espaço do coletivo, não é? Porque eu acho que eu gosto muito desta ideia que o Gonçalo estava a falar, da cidade como máquina, mas a cidade é o lugar não do individual, é o lugar de todos, não é? É o lugar da troca, é o lugar do encontro, é o lugar em que o espaço público é o espaço fundamental. E aqui é muito bonito porque na cidade europeia o espaço é completamente central, é aquilo que é desenhado em primeira instância, e no caso de uma cidade como Lisboa, é desenhado em função do rio. Noutras cidades serão desenhadas com outro tipo de relações, mas a espacialidade tem sempre a ver com uma gênese da cidade. Portanto, na raiz está sempre uma ideia de um aspecto funcional que o espaço possa ter. Mas é sempre um espaço que é sempre esse o espaço fundamental, que é o espaço do encontro, o espaço do coletivo, o espaço de todos. Hay aquí una idea que Gonzalo creo que ha mencionado alguna vez, que es la comparación entre un metro cuadrado de espacio público en Lisboa con otra ciudad, ¿no? Gonzalo y también creo que Manuel, esta idea de comparar para conocer, ¿no? de entender otras ciudades para entender la propia, creo que está en esta idea de la ciudad europea en comparación con otras ciudades y las virtudes que tienen ciertas ciudades en que esta definición es posible, ¿no? ¿Quieres, por favor, desarrollar esta idea? Sim, falávamos um pouco à hora ao almoço sobre isso, que o que me interessa na Europa, nas cidades europeias como Lisboa, é algo... O que eu falei há pouco sobre a violência e sobre o medo, não é por acaso, porque o espaço público, nós pensamos que o espaço público é desenhado por um urbanista, quer dizer, que é desenhado e depois fica, não é? Mas, por exemplo, eu estive recentemente no Rio de Janeiro e em Fortaleza, e, por exemplo, em Fortaleza hoje no Brasil, uma cidade brasileira do Nordeste, não se anda no espaço público durante o dia. Eu já fiquei algumas vezes frente à praia, que é uma praia absolutamente incrível, lindíssima, um espaço absolutamente lindo. Quem pensou no paraíso pensou naquele espaço. E eu não podia ir sozinho àquele espaço. E no Rio de Janeiro hoje, durante o dia também, as pessoas não andam. Portanto, esta ideia de uma cidade funciona bem quando as pessoas se cruzam de uma forma, no geral, tranquila, não é? E nisso parece-me claro quando estamos em paraísos como o Rio de Janeiro, paraísos, digamos, espaciais, e de repente estamos numa espécie de inferno humano, não é? Mas o que estava a dizer, o que é interessante quando se viaja é perceber realmente o contraste, por exemplo, como o Manuel falava, da ideia de cidade europeia
não apenas tranquila em termos de violência no geral, mas também organizada. Mesmo Portugal, apesar de tudo, tem a sua organização. Eu fui algumas vezes ao México. Por exemplo, a primeira vez que eu fui à cidade do México, num pequeno bairro, eu lembro-me que entrei numa gelataria, num bairro da cidade, e estava a pedir, era uma gelataria que tinha 8 metros quadrados, eu estava a pedir um gelado de baunilha ou o que for, e a 2 metros, no mesmo espaço, estava um pequeno altar, e estavam 2 senhoras com 70 anos a rezar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E, portanto, o mesmo espaço era, ao mesmo tempo, uma gelataria e uma micro-igreja. E, de alguma maneira, eu depois percebi que isto era muito a cidade do México. Ou seja, o metro quadrado, por um lado, há a questão do estímulo, a ideia de quantos estímulos há por metro quadrado. Eu diria que, para o mal e para o bem, as cidades europeias, e Lisboa aí, têm pouco estímulo por metro quadrado. Não é por acaso, por exemplo, que há muitos artistas e criadores a irem para o México, por exemplo, porque realmente a pessoa está na praça central e vê coisas inacreditáveis, que não entende. Coisas, por exemplo, eu vi alguém com altifalante, não sei se será fácil traduzir para castelhano, não sei como se diz, mas na praça... Como? Altavoz. Ok. No Zócalo, na praça central da cidade do México, e que estava a anunciar para o altifalante que o mundo ia acabar na próxima sexta-feira. E repetia, o mundo vai acabar na próxima sexta-feira. E depois fez uma pequena paragem e disse: frigoríficos Cardoso, comprem frigoríficos Cardoso. E eu, por curiosidade, fui falar com ele, perceber o que era aquilo. Então, basicamente, era de alguma maneira um louco religioso, se quisermos, alguém que achava mesmo que o mundo ia acabar na sexta-feira, ele tinha a certeza absoluta, não tinha dúvidas, mas o seu trabalho era vender frigoríficos. Portanto, era estar ao altifalante a vender frigoríficos. E, portanto, ele, em 2 segundos, estava a vender algo para conservar alimentos durante vários meses e a dizer que o mundo ia acabar. Até em termos de negócio era absolutamente ineficaz, não eficaz. Mas, quer a nível de linguagem, por exemplo, quer a nível de espaço, algumas cidades não europeias, e o Brasil também tem muito isso, tem um estímulo para quem é escritor ou artista que é absolutamente incrível. Mas é interessante perceber que muitas vezes esse estímulo tem a ver, tragicamente, com a pobreza, não é? Ou seja, a certa altura, um pouco aquilo a que nós chamamos de desordem, que chamamos confusão, de um certo ponto de vista, pode ser estimulante, porque se há algo que é... O que é não estimulante é a ordem, a previsibilidade, etc. O semelhante, o igual. Mas a desordem e a confusão, que muitas vezes nos estimula, muitas vezes tem a ver com falta de condições, não é? E, de repente, alguém está a vender um alimento ao lado de um material tecnológico e, para nós, aquilo... É muito estranho para um europeu vermos alguém a vender peixe, por exemplo, que eu também vi na cidade do México, alguém que está a vender peixe e está a vender rádios. O mesmo vendedor está a vender peixe. E, portanto, para nós é muito estranho, e há questões até de higiene, para um europeu fica estranho, mas há ali qualquer coisa que é de alguma maneira uma espécie de liberdade de associação, e não é por acaso que o Breton... o pai do surrealismo dizia, por exemplo, que a cidade do México não precisava de surrealismo porque já estava. E o que me parece, só para concluir, o que me parece, por exemplo, com Lisboa e com muitas cidades europeias, é que está a acontecer algo que é absolutamente o contrário. E isso toda a gente vê e percebe, que há ruas de Barcelona que são iguais às ruas de Lisboa, às ruas de Roma, às ruas de Florença. Isto é absolutamente deprimente.
É nós viajarmos e vermos o mesmo, as mesmas lojas, a mesma forma de vestir, as mesmas músicas. Eu fiquei chocado, tenho que dizer, até porque está aqui a ilustre vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, fiquei chocado com uma coisa, por exemplo, nas festas de Lisboa, que era ouvir, em vez de ouvirmos a boa, má música portuguesa, folclórica e pimba, etc., ouvir música pop americana nas festas de Lisboa é inacreditável, não pode ser. Que é a mesma música que ouvimos e de certeza que provavelmente não é a vossa responsabilidade, claro, mas é a mesma música que ouvimos noutro país qualquer. Os mesmos filmes, os mesmos livros, normalmente americanos. Eu adoro os Estados Unidos, mas temos que nos defender, que é absolutamente incrível. São os mesmos livros, as mesmas canções, é absolutamente inacreditável, não é? Como é que não circulam músicas catalãs, filmes catalãs? E pronto, e portanto há aqui uma espécie de bomba que não é mortal, mas aborrece. Há bombas que não matam, mas aborrecem. E eu diria que há uma grande bomba, que é a bomba da normalização, que de alguma maneira a Europa está debaixo desse bombardeamento. E lá fora fora da Europa não vejo tanto isso, apesar de tudo. Não sei. Eu acho que esta ideia que o Gonçalo está a desenvolver é muito real e muito verdadeira. De facto, nós temos essa experiência. Eu acho que não é só a Europa, não é? Eu lembro daquela... Agora não me lembro do nome. Há uma cidade que era estranhíssima, uma cidade que foi abandonada no sul da Nova Zelândia. Aquela cidade teve aquele terremoto e depois foi toda circunscrita com arame farpado e os militares obrigaram toda a gente a sair da cidade. Era perigosa a cidade, ficou sem fundações a cidade toda. E era muito estranho, porque a pessoa de facto entrava e tinha isto. Tinha o mesmo McDonald's, o mesmo Zara, tinha tudo igual a qualquer cidade que nós conhecemos, só que sem ninguém, que era a coisa mais insólita. A cidade entrava-se e não havia um único habitante. Aliás, porque era perigoso, era proibido, estava rodeada por arame farpado e militares. Mas eu acho que isto é verdade, isto que o Gonçalo está a dizer é verdade, é uma coisa aborrecida. Todos nós temos essa experiência de algumas vezes precisarmos de ir à América do Sul para respirar, não é? A sensação de que vai a esses sítios para respirar fora desta normalização. Mas há uma coisa que é muito importante na cidade europeia, que é a sua quantidade de layers, não é? As cidades europeias são feitas de um somatório muito grande de layers e, portanto, são cidades que têm uma riqueza muito grande. Têm uma cidade como a de Lisboa, é pré-romana, não é? E, portanto, são milhares de anos de coisas que vão acontecendo umas por cima das outras. E é essa quantidade, que é essa história, essa cultura, que nos pode fazer resistir a este lado massificador no fundo, desta coisa económica muito forte, não é? Que faz esta espécie de globalização e que hoje em dia nos assusta e não nos assusta, mas tem este lado que eu também concordo com o Gonçalo, que há um lado muito aborrecido, não é? Esta falta da pequena diferença, que às vezes são coisas muito pequenas, não é? Mas que nos trazem algum prazer nas cidades. Mas eu acho que as cidades também têm sempre essa coisa extraordinária, que é uma capacidade gigantesca de se reinventar. Portanto, eu acho que as cidades encontrarão também o antídoto para este mal. E é nas cidades que este antídoto se vai encontrar. Porque é evidente que a cidade tem este sentido, e agora o que vai ser interessante vai ser encontrar o antídoto para este sentido. Há uma massificação generalizada, evidente que vem de um turismo massivo, vem de uma necessidade global de experimentarmos as mesmas coisas, mas também é aí que também se começa a descobrir o outro lado deste fenómeno, não é? E em que, de repente, o localismo ganha uma nova força, e eu acho que isso é uma virtude muito interessante. Eu acho que
As cidades hoje há uma frase do Cisa Vieira, não é? Nós citamos muito o Cisa Vieira, é um defeito que os portugueses têm, os arquitetos portugueses têm, mas o Cisa dizia uma coisa que é muito bonita, que é necessário ser-se local para ser verdadeiramente global. E eu acho que há um sentido muito grande nisso, não é? As cidades têm, tal como os arquitetos, tal como têm que encontrar o seu lugar para depois de repente serem um lugar para o mundo. Portanto, eu acho que este lado que o Gonçalo diz é um fenómeno que está a acontecer e de repente há um outro fenómeno que é o fenómeno contrário. Mas há uma coisa que nós temos sempre que pensar quando falamos deste fenómeno entre massas e cultura. Os fenómenos culturais são sempre alternativos. Sempre. Nichos e alternativos. Portanto, a ideia de que as cidades, quando fornecem em global, vão fornecer em cultural, é um erro de partida. Portanto, as cidades, quando fornecem coisas que servem para o global. E depois fornecem esses nichos que são sempre alternativos, sempre foram e sempre serão. A cultura é sempre alternativa. Não é? Nós não vamos estar à espera que de repente se crie o melhor cinema do mundo seja para as massas, ou a melhor pintura do mundo seja para as massas, ou a melhor literatura do mundo seja para as massas. Há coisas para as massas e há coisas elitistas, ou culturais, ou como quisermos chamar. E esses fenómenos têm que coexistir, e têm que coexistir bem, têm que se encontrar pontos de equilíbrio nestes pontos. E aí é que eu acredito verdadeiramente neste sentido de um grande equilíbrio. Eu estou de acordo. É maravilhoso sair à noite na Cidade do México, porque nós saímos e não sabemos se voltamos. É uma coisa que tem imensa força. A pessoa sai à noite, apanha um táxi e não sabe se vai voltar. Pode voltar. Ou não. Não é? Na Europa, a pessoa sai à noite, pode ser mais divertido ou menos. Não é? É mais forte a pessoa pensar: será que esta é a minha última noite? E, portanto, é muito mais forte. Mas há um lado em que nós temos deste lado que a Europa nos fornece de maravilhoso, que é este grande equilíbrio. E esta ideia da cidade da cidade europeia como o lugar de encontro, o lugar de todos, o lugar do equilíbrio, é muito interessante, mesmo que nós tenhamos de nos enfadar com a cidade. Mas nós enfadamos-nos com a cidade da mesma maneira que nos enfadamos a ver os cinemas nos cinemas, ou com os livros que estão à venda no supermercado, ou com a televisão se a acendermos, ou com a música que vamos ouvir. Elas são sempre mais ou menos pouco interessantes. Não é? E de repente há os fenómenos de exceção. Mas os fenómenos de exceção não se encontram no comum, encontram-se na exceção. E eu acho que esse equilíbrio é um equilíbrio que a cidade europeia fornece com bastante... até com bastante precisão, consegue fornecer isso a toda a gente. Embora perceba perfeitamente esta ideia do Gonçalo, e com a qual eu estou totalmente de acordo. Mas acho que nós temos também que perceber o que é fornecer para todos e o que é fornecer para alguns. E isso sempre existiu e sempre existirá. E, portanto, não é um fenómeno nem novo, nem é um fenómeno que vai acabar. É um fenómeno que se manterá, não é? Mas a cidade europeia tem isso. Decanta-se muito bem, tem muito sedimento, há qualquer coisa que nós conseguimos ainda encontrar. Às vezes com dificuldade, não é? Porque é cada vez mais difícil encontrar a diferença, não é? Quando nós hoje vamos a uma cidade como Roma, e não conseguimos ver para lá do tal famoso movimento que o Gonçalo falava, de todas as pessoas, mas aí praticamente matam-se, não há esse lado tão equilibrado. Mas para lá desse mar de matam-se em italiano, matam-se em italiano, que é sempre... É mais charmoso. mas nós não encontramos a cidade para lá, e às vezes temos que fazer um esforço para a encontrar. Mas isso também não é necessariamente mau. Eu queria
Quiero recoger un poco las ideas de los dos, pero volver hacia Lisboa. Y me interesa esta parte de la que estaba hablando ahora Manuel, que era esta idea de los nichos en los que la creatividad sigue funcionando. Y también recogiendo una idea de Gonzalo sobre que lo creativo probablemente o lo más interesante va a ser hecho con una mano izquierda, ¿no? O sea, con una mano que no es la más hábil posible. ¿Veis en vuestra ciudad, en Lisboa, estos inicios, estas oportunidades, cuando al mismo tiempo está ocurriendo un poco lo que está ocurriendo en otras ciudades ¿no? Que están masificadas por el turismo, etcétera? ¿Estáis viendo estas capas de las que habla Manuel, que entre estas capas aparezcan estos despuntes, ¿no? creativos y vitales, diría yo, ¿no? Que hacen mantener una esperanza de... Começo eu. Sí. Eu acho que isso, por exemplo, é um fenómeno muito interessante como Lisboa. Lisboa, como vocês sabem, é uma cidade que era uma cidade que não era nas primeiras linhas do turismo, não só do turismo, nem estava na mira da invasão de novos habitantes, não é? Que Lisboa agora está na mira da invasão de novos habitantes, tem franceses, já são uma percentagem razoável da população, brasileiros, e agora, enfim, depois das eleições ainda crescerão mais seguramente, portanto vamos ser invadidos ainda por mais brasileiros, portanto há uma série de pessoas que vêm habitar, estrangeiros que vêm habitar a cidade de Lisboa, e há muito turismo, e isto é novo, não é? Uma cidade como Barcelona, nada disto é novo, Barcelona sempre teve isso, ou há muitos anos que tem isso, há muitas décadas que tem isso, portanto está habituada. Lisboa é um fenómeno novo, não é? Portanto Lisboa, de alguma maneira, nos últimos anos foi completamente invadida. Essa invasão cria problemas muito complicados para a cidade. O mais grave de todos é, obviamente, a habitação, para os portugueses, não é? Portanto, que ficam sem capacidade de habitar a cidade e, de alguma maneira, são expulsos, não é? Portanto, há uma nova classe com muito dinheiro que vem tomar conta da cidade, e depois Lisboa não é uma cidade como Londres ou Paris, que tem a dimensão de se poder, que esses habitantes possam mudar de bairro. Não, Lisboa é muito pequenina, portanto há de facto um fenómeno em que os lisboetas estão a ser de facto expulsos da cidade, e portanto as pessoas são expulsas da cidade em troca destes novos habitantes, e portanto há fenómenos muito, muito complicados na cidade com esta coisa que foi muito rápida, muito instantânea e muito massiva, não é? Mas também há fenómenos muito positivos, curiosamente, não é? Quando nós olhamos para a cidade, se nós olharmos para a cidade de uma forma desapiedada, a cidade está mais bonita do que alguma vez esteve, está mais recuperada do que alguma vez esteve, está mais viva do que alguma vez esteve. E mesmo os fenómenos, pequenos fenómenos mais alternativos, são cada vez mais e melhores, com um público cada vez mais interessado, não é? Os festivais de cinema em Lisboa, de repente, tornaram-se uma coisa fortíssima. Todo o tipo de encontros culturais, as exposições multiplicam-se, as manifestações de grande qualidade multiplicam-se, e que são coisas pequenas, são pequenos fenómenos que cada vez existem mais. E isto ao mesmo tempo que coexiste tudo o resto, em que é evidente que as cidades ficaram com as pequenas lojas tendem a desaparecer, e é um fenómeno que se tenta agarrar, mas que é complicado, e são substituídas fundamentalmente por Zaras, não é? Ou por coisas no género da Zara. Mas, ao mesmo tempo que há um fenómeno complicado que é necessário regular e travar e gerir, há imensos fenómenos culturais que se multiplicam alternativos. E isso dá uma riqueza gigantesca à cidade. É evidente que nós não podemos dizer que o lado mau destes fenómenos mata tudo. É necessário regulá-lo para que estes possam continuar a existir, não é? Nós temos imensa pena da perda dos nossos cafés tradicionais, temos imensa pena daquelas pequenas lojas que nós tanto carinho tínhamos, tendam a desaparecer. Mas também faz-nos imenso jeito
quando queremos comprar qualquer coisa no IKEA, casa em Lisboa, e não tínhamos que ir a qualquer cidade espanhola. E, portanto, há um lado para tudo, não é? Há um equilíbrio para tudo. Mas eu acho que este desenvolvimento não é nem todo bom, nem todo mau. Tem que ser todo bom, tem partes boas que tem que se aproveitar e tem partes más que se têm que regular. Mas eu acho que, de alguma maneira, este espírito gerou, quer porque há mais público, quer porque há mais resistência, fenómenos alternativos culturais interessantes e que aparecem com maior visibilidade em Lisboa e em maior número em Lisboa. Não sei o que pensas. Gonçalo. Em parte concordo com esta questão, que é evidente que Lisboa nunca esteve tão bonita. Lisboa está uma cidade absolutamente incrível, foi recuperada, etc. O que eu acho que a grande questão, eu estava aqui a lembrar-me de algumas questões. Por exemplo, há um texto muito bonito do Heidegger sobre o habitar, um texto que até é muito conhecido pelos arquitetos. E ele mostra como o habitar vem de hábito. Portanto, habitar é, de alguma maneira, preencher os espaços com os nossos hábitos, com os nossos gestos, ao longo do tempo, não é? E, portanto, o habitar, como é evidente, Lisboa estando mais bonita, estando tudo isto que o Manuel falou e com concordo, eu acho que há aqui um problema grave nas cidades, e em Barcelona provavelmente também existe. Quando em alguns bairros começa a existir apenas uma percentagem, por exemplo, de 30% de habitantes que vivem mesmo naquele bairro, que são mesmo, e 70% de habitações que são para pessoas de passagem, aqui entramos em qualquer coisa que é absolutamente inaceitável. Uma cidade não é um hotel. Ou seja, a questão de habitar tem a ver com alguém que constrói os seus hábitos ao longo do tempo num determinado espaço. E, portanto, quando a habitação, ou então começamos a dar outro nome às casas, porque quando a habitação, quando as casas clássicas, edifícios antigos, que não são hotéis, passam a ser espaço para uma pessoa que vem da Noruega estar 3 dias, uma pessoa que vem de Itália estar 4 dias, depois outra 2 dias, transforma o centro da cidade num grande hotel. E isto eu acho que, de alguma maneira, é algo que é perigoso, é muito perigoso até em termos de imaginar, enfim, é absolutamente assustador. Há um edifício que eu gosto particularmente do Niemeyer, que é em Niterói, que é o Museu de Arte Contemporânea. E é um trabalho incrível porque nós atravessamos, aqui é o Rio de Janeiro, que é para mim a cidade mais extraordinária do mundo, mais bonita do mundo, que agora não está muito habitável e infelizmente, se calhar daqui a 3 semanas vai estar menos habitável, quando a extrema-direita, infelizmente, se confirmar, ganhar as eleições. Mas atravessamos a ponte e vamos para Niterói. E o Museu de Arte Contemporânea está num espaço envolvente, pelo menos quando eu o visitei, na altura, há já alguns anos, o espaço envolvente é muito desagradável, não é bonito. E o que o Niemeyer fez foi, nós entramos no museu e nós estamos sempre de costas para Niterói e de frente para o Rio de Janeiro. O museu é circular, mas a meia-lua circular que estaria de frente para Niterói, digamos para a parte menos charmosa, não é acessível ao peão, ao ser humano. E, portanto, nós só podemos circular na parte em que estamos virados para o Pão de Açúcar, para a extraordinária montanha do Rio de Janeiro. E, portanto, a própria escadaria é sempre, claro, de costas. O museu, a organização do museu, por indicação do Niemeyer, todas as exposições, porque o interior é de vidro, todo de vidro,
mas as exposições de fotografia, etc., são colocadas no lado de vidro virado para Niterói. E, portanto, quando a pessoa está no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, está em Niterói, mas está sempre a ver o Rio de Janeiro. Portanto, a sensação que tem é que está sempre num sítio muito bonito, quando realmente, pelo menos na altura em que eu fui, aquela zona de Niterói era particularmente feia, não é? E o que me parece é que há alguma lógica da cidade que se oferece como produto ela própria, para o turismo, é de alguma maneira esta ideia da cidade que se vira toda para a parte bela, não é? E isto, de alguma maneira, parece-me que é um perigo até ético também. O que eu acho muito bonito, particularmente bonito no projeto do Niemeyer, é que o Niemeyer, propositadamente e de uma maneira que, em termos práticos, não era necessária, nem sequer é funcional, o que o Niemeyer fez é, a subirmos para o edifício, ele faz com que a escada dê uma volta. Nós fazemos, para irmos ao edifício, em vez da escadaria ser direita, que poderia ser perfeitamente, ele faz uma volta que é perfeitamente desnecessária, mas são 4 metros em que é o único momento em que nós estamos virados para Niterói e percebemos que estamos num sítio que não é rico, que na altura até estava bastante degradado. E eu diria que são 4 metros, naquele particular, que são 4 metros comunistas, porque o Niemeyer era um arquiteto, como vocês sabem, muito empenhado. Eu acho que são 4 metros em que, de alguma maneira, o Niemeyer está a mostrar que ao outro lado, ao lado da pobreza, do feio, etc. E o que me parece é que as cidades, concordando com esta questão, Lisboa está super bonita, é incrível, mas é uma parte de Lisboa. Nós falámos há pouco do Marco Martins, de um cineasta nosso amigo, e, por exemplo, o Marco fez um filme num bairro que, para mim, se me dissessem que era Lisboa, eu não sabia que era Lisboa. Um bairro totalmente degradado. Ou seja, Lisboa continua a ter bairros degradados, feios, e vão continuar lá porque, de alguma maneira, a cidade não abriu um vidro para esse espaço. Pelo contrário, pôs fotografias à frente para não podermos ver a desgraça, não é? Piensan que en algunas ciudades lo que ha ocurrido es que estos barrios han sido también, al final, de alguna manera colonizados, porque hay un círculo vicioso que es que que es un círculo virtuoso que se convierte en vicioso, que es la inversión en espacio público favorece determinados barrios en las ciudades, pero esta inversión en espacio público provoca que la mejora en este barrio lo convierta en producto, ¿no? en algo que acaba siendo también devorado por la misma lógica esta ¿no? Esto está también ocurriendo en Lisboa, ¿creéis? Sim. Há um fenómeno em Lisboa, que o Gonçalo estava a falar, que é um fenómeno muito complicado, que é exatamente este fenómeno da cidade ser, como a cidade é pequena, quando acontece um fenómeno, ele é tão massificado que acaba por comer a cidade. E, de facto, nós temos este problema, que é bairros que deixam de ter habitantes e, portanto, deixam de ser cidade e passam a ser, como o Gonçalo dizia, e bem, são hotéis, não é? E, portanto, são muito estranhos, porque a própria experiência torna-se muito artificiosa. Mas há um fenómeno na cidade de Lisboa, e isto está a acontecer em cada vez mais bairros, e a cidade está... Este é um fenómeno que está a crescer na cidade, com a dimensão que a cidade tem, mas há um fenómeno curioso na cidade, que é exatamente partir uma série de operações que partem da valorização do espaço pelo espaço público. Que não é necessariamente... Depois o fenómeno que isto dá, este fenómeno da transformação tudo em hotéis ou em tudo em Airbnbs, não sei, é complicado. Mas esse primeiro passo é um passo muito interessante. Por exemplo, nós ao Almirante Reis, que era uma rua maldita, com uma zona ali assim bastante dark, que havia ali, de repente começou-se a recuperação através da recuperação do espaço público, que é uma coisa muito interessante, porque o espaço público é o espaço de todos, é essa ideia de coletivo, é aquilo que é democrático na cidade. E foi um momento histórico na cidade, aqui há uns 10 anos, em que a cidade investiu seriamente no espaço público. E a partir do espaço público, tudo se recuperou. Portanto, ainda antes deste fenómeno de massificação
da entrada de turismo, da entrada de um público muito estrangeiro, ou de uns clientes muito fora de... que não vêm residir propriamente para Portugal, que vêm só ter casas em Portugal. Mas antes disso, isto aqui dá-se, e dá-se de uma forma muito interessante, que arranca a partir da recuperação do espaço público. E é muito interessante porque isso é a gênese da nossa cidade, não é? Da cidade de Lisboa, ou de uma cidade como Barcelona, que é o entendimento do espaço coletivo como o centro. Não é? Se nós pudéssemos comparar uma cidade europeia histórica a uma cidade fora da Europa, nós dizíamos o que nós desenhamos como espaço central é o vazio numa cidade, que é o espaço de todos, é o espaço público como centro, e numa cidade asiática o que nós temos é o individual, não é? E o espaço coletivo é a distância entre edifícios, portanto, entre coisas privadas, não é? Que não é o caso da sociedade europeia. A sociedade europeia desenha-se fundamentalmente através de praças, ruas, coisas que o seu caráter são coletivos. E isso acho uma força muito grande. E Lisboa começa muito bem esse fenómeno, portanto, aliás, tem um programa agora que é uma praça para cada bairro, que é uma coisa muito interessante, porque começa pela recuperação do espaço público, recuperação de uma praça, recuperação de alguns espaços que sejam centrais em cada lugar, para poder dar qualidade a esse lugar. Depois, a pressão em Lisboa, e esse é um problema, mas é um outro problema, à parte, que tem que ser regulado, que isto que o Gonçalo diz é crucial, não é? Nós não podemos ter cidades ou bairros que tenham 70% de pessoas, ou 30% depois ficam lá de residentes, não é? Que é uma espécie de resistentes, quase, não é? São uma espécie de resistentes, as pessoas que vivem nos bairros históricos em Lisboa. Mas na gênese disto, é muito interessante. E o que acontece é que isto, evidentemente, foi feito primeiro em bairros que são muito centrais, estes bairros, como o Gonçalo diz, que se tornam o cartão de visita de Lisboa, não é? O Rio, os bairros mais históricos, mais antigos. Mas hoje é feito em outros bairros, menos cartão de visita, menos... E este fenómeno poderá continuar-se a dar. Não é? Este fenómeno de melhoria de qualidade urbana. Depois, Portugal, como todos os países, tem o seu lado mais negro, mais problemático socialmente. Enfim, é evidente, nós temos bairros problemáticos. Infelizmente, temos bairros problemáticos, que não são bonitos, que não têm glamour. Mas eu acho que há um esforço de chegar a esta ideia da cidade como um todo, com os limites que é evidente nos quais conseguimos chegar, porque é evidente que há bairros sociais, há bairros problemáticos do ponto de vista criminal, há bairros, é evidente, mas eu acho que há um esforço de integração que não é negligenciável e é feito sempre a partir desta ideia do requalificar o espaço de todos para poder trazer, a partir daí, uma recuperação de um bairro. Com todos estes problemas de desequilíbrio que temos agora, por um lado, desse lado, temos bairros que obviamente continuam a ser periféricos, mal olhados, maltratados, e por outro lado, este lado dos bairros mais históricos da fuga não, da expulsão dos habitantes e, portanto, tornarem-se coisas que não têm a ver com o habitar, como o Gonçalo dizia, tem a ver com esse lado hoteleiro. Mas, em todo o caso, eu acho que na gênese da política é muito interessante que isso seja feito a partir do espaço coletivo. Portanto, direi que há uma boa ideia de base e há uma gigantesca falta de regulação e, portanto, cria estes fenómenos. Mas não são a mesma coisa, não é? Há um lado bom nisto e há um lado mau nisto. Gonçalo, ¿quieres añadir algo? Não, sim, concordo. Não concordo, acho que é isso. Lisboa melhorou muito, tem praças lindíssimas, enfim. Acho que está tudo claro. É engraçado que o Manel há pouco falou de uma coisa que me parece importante. A cidade também, para mim, a cidade é também a lei. Aliás, isso era muito claro para, por exemplo, para os gregos clássicos, a ideia de que as verdadeiras muralhas da cidade são feitas pelas leis. Portanto, quando é que a cidade termina, no caso grego, as cidades eram cidades-estado, portanto, eram os nossos países, digamos. Quando é que a cidade terminava?
não terminava, às vezes era difícil dizer que terminava neste metro ou naquele metro, a questão do espaço não era muito claro. O que era claro era quase, em termos de linguagem, terminava, e de lei, terminava a cidade quando se obedecia a outra lei. Portanto, enquanto se obedecia à lei da cidade, estávamos dentro da cidade. Quando estávamos a obedecer a outra lei, estávamos noutra cidade. E nesse aspecto, eu concordo em absoluto com o que o Manel disse há pouco em relação às cidades europeias, é que, para mim, a cidade europeia continua a ser uma referência por a questão da lei. As leis europeias, de uma forma geral, há países que não são um pouco exceções, infelizmente, mas de uma forma geral eu sinto-me muito confortável na cidade-lei portuguesa, na cidade-lei espanhola, na cidade-lei italiana. De alguma maneira parece-me que é uma lei que, melhor ou pior, pode ser mais aperfeiçoada, mas que tenta proteger os homens, as mulheres, as crianças, enfim, de uma forma equilibrada, que quando eu vou ao continente sul-americano não sinto isso, quando eu vou mesmo ao Japão não sinto exatamente isso, enfim. E, portanto, parece-me que essa questão da lei, da cidade-lei, parece essencial e, nesse aspecto, a Europa é extraordinária. Eu gosto muito de um pequeno conto do Kafka. O Kafka conta um conto em que ele diz que há um povo que está a construir uma espécie de muralha, a muralha da China, uma espécie de muralha. E ele diz que a ideia de construir essa muralha é construir uma muralha para que os bárbaros não entrem. Os bárbaros. Que não invadam com outra língua, com outra... Mas ele conta que a construção da muralha, que é uma muralha gigante para cobrir toda a cidade, para rodear toda a cidade, que demora tanto tempo que, entretanto, os bárbaros entram na cidade. E o que ele conta é que a muralha só se conclui depois, e o que acontece é que a muralha impede que os bárbaros saiam. Ou seja, a muralha que foi feita para os bárbaros não entrar, como demorou tempo demais, de alguma maneira é aquilo que agora impede que os bárbaros que já entraram saiam. E eu tenho não chamando bárbaros a ninguém, que todos somos bárbaros, não é? Eu tenho, às vezes, pensar se há coisas que são reversíveis ou irreversíveis, não é? E é interessante esta questão do turismo, por exemplo. Eu acho que o turismo não é irreversível, ou seja, esta questão, por exemplo, a Alfama, que agora tem, como eu disse, se calhar provavelmente 30% de habitantes mesmo e 70% de turismo, eu acredito que se calhar daqui a 20 anos isto vai mudar e de novo se calhar 70% ou 80% são lisboetas. Não acho que o turismo seja irreversível. Agora, o que eu tenho mais medo são as leis, não é? E isso é muito interessante e nesse aspecto as leis são a verdadeira muralha da cidade. E por isso, muitas vezes o que eu receio é que de alguma maneira a Europa perca, agora falando das cidades europeias, de uma forma geral, que as cidades europeias percam algumas referências, por exemplo, de leis equilibradas, que me parecem claramente equilibradas, por uma espécie de invasão, eu diria bárbara, no sentido de invasão de leis que eu acho que não são tão equilibradas como as europeias, que façam com que, mesmo quando o mundo mudar, as leis fiquem mudadas de uma maneira que não vai de acordo com o espírito europeu. Não sei se fui claro, mas, por exemplo, parece-me, por exemplo, que quando falamos de música, por exemplo, quando me incomoda pessoalmente a ideia de estarmos a ouvir música pop americana muito má, quer dizer, havendo música americana, por exemplo, boa, nem sequer ouvimos a boa música americana, ouvimos a má, mas é interessante pensar que esta influência, por exemplo, este centro quase hegemónico, que é os Estados Unidos, pode introduzir não apenas músicas, mas, a certa altura, leis, formas de entender o mundo, ou seja, muralhas, que já não são muralhas europeias, mas são muralhas com outro tipo de raciocínio. E, nesse sentido, eu continuo a dizer, concordando com o Manel, que a cidade europeia, para mim, é a grande referência porque me parece que as constituições europeias, na sua generalidade, são as mais equilibradas. E espero que não sejamos invadidos por leis que não têm a ver com um espírito
de tolerância, um espírito, por exemplo, de não estar armado, por exemplo, que é uma coisa muito europeia, a ideia de um cidadão não estar armado, por exemplo, que em alguns países europeus, por exemplo, se começa a discutir a hipótese de por que não os cidadãos, para se defenderem, poderem estar armados. Não é só no Brasil que se fala disso, em alguns países europeus se começa a falar disso. Ou seja, há uma quantidade de leis a vários níveis de costumes, etc., que aí sim eu tenho medo que, se instalarem, se tornem irreversíveis. Porque uma muralha legal é muito mais difícil de deitar abaixo, apesar de tudo, que uma muralha física de pedras, não é? Bueno, vamos a intentar concluir para dejar tiempo para las preguntas. No sé si Manuel quiere añadir algo, Gonzalo, ¿queréis concluir de alguna manera o vamos a las preguntas que tengáis? Si tenemos unos micrófonos para... Sí, si alguien quiere hacer una pregunta para Manuel, sí. Hola, tornant al inici de tot que has fet al·lusió a Ciutat de Mèxic, jo he viscut molt de temps a Ciutat de Mèxic i quan estàs allà et dones compte de que la paraula ciutat, o almenys jo, s'aplica molt a la lleugera, o sigui que una acumulació de cases on viu molta gent no sempre és una ciutat. Almenys una persona que ha viscut a Europa i més a Barcelona et dones compte que una ciutat o l'esperit és que hi hagi espai públic, o sigui, un espai on pots estar sense consumir i només per estar. No un seguit d'espais privats connectats per carrers públics, però per arribar a espais privats. I a Mèxic, les ciutats històriques sí que d'alguna manera estan construïdes amb un disseny europeu, malauradament o afortunadament, això és igual, però les noves ciutats o els nous barris et dones compte que és espai privat. Creieu que seria convenient, quan analitzem ciutats, també dins d'Europa, com inventar una nova paraula fora de ciutat per parlar de ciutats en aquest estil tan privatitzat, on no hi ha espais per reunir-te, on són senzillament llocs privats, connectats per carrers públics, clar. Portanto, Ele fala dos espaços públicos, de haver mais espaço público, Ele não é? fala, sí, ¿se comprende? Sí, ¿no? Sí. Sí, temos que inventar uma palavra nova para estas cidades que não são cidades. Não? Que o espaço público não está. Sim. Bem, eu estava a tentar entender o catalão, apanhei mais ou menos. Mas não. Sí, Hubiera hablado en español. No, catalán perfecto. Entendi mais ou menos. É interessante, por exemplo, falaste um pouco do espaço público ser para estar e a questão do espaço público para estar e para consumir. Eu acho que, por exemplo, é uma das questões interessantes que hoje o espaço público, tirando as praças e os jardins, não é? Mas é interessante esta ideia de que o espaço público tem que, eu acho que da cidade deve ser um espaço público cada vez mais de estar, não é? E de alguma maneira o que tem acontecido é que também o espaço público, não apenas as casas, são quase sempre agora espaços públicos para consumir. Ou, por exemplo, se eu tenho uma rua muito longa, toda cheia de lojas de um lado e do outro, esse espaço público, eu diria que não é um espaço totalmente livre, porque nós estamos diante de uma, eu não diria que é de uma ameaça, mas diante de uma espécie de tentativa de sedução constante, económica, que não é justo. O espaço público não é isso. Nós temos direito de sair do nosso espaço privado e não estarmos, de repente, diante de vendedores sucessivos. E a questão é que muito do espaço público hoje nas cidades é um espaço público para consumir. É um espaço público de consumo. E, portanto, eu diria que esta ideia de cidade a verdadeira cidade é a cidade que tem grandes espaços em que eu posso estar sem ser constantemente convidado a consumir. Isso me parece importante. Sobre a questão de haver uma nova palavra ou não,
enfim, não sei. O que me parece realmente é que as cidades, como o Manel disse, ao mesmo tempo são máquinas e são organismos, não é? E um organismo que recupera muito, tem várias peles, não é? Nós percebemos que de repente estamos aqui diante de pedras, não é, romanas, e de repente, quase por acaso, não é? Foi quando abriram aqui esse espaço, que foi de repente para abrir se calhar um espaço comercial, que de repente a história apareceu aqui. E portanto esta questão da cidade ter várias camadas, de ter várias vidas, parece-me muito claro. E portanto eu acho que não é preciso inventar novas palavras. Eu diria que talvez a questão mais violenta, quando falou fiquei muito sensível com a questão do espaço público ser para estar. Porque se esquecemos disso, na altura da crise, eu lembro perfeitamente de um amigo que estava no desemprego e, portanto, que não tinha dinheiro e tinha até família, estava numa situação complicada, ele dizer-me, eu não saio de casa porque eu não tenho dinheiro. Isto é, de alguma maneira, é de uma violência e que não faz sentido. Uma cidade não é isso. Eu não tenho dinheiro e eu devo sair para o resto da cidade. Quando a pessoa sente que não pode sair de casa porque não tem dinheiro, é porque todo o espaço público foi apoderado pelo negócio. E, na verdade, é isso. A questão é muito difícil andarmos no espaço público sem termos a necessidade de comprar algo. E eu diria que a ideia do espaço público deve ser o grande espaço de liberdade. O grande espaço de liberdade e de encontro, não é? E não pode ser um espaço condicionado, digamos, de alguma maneira, pela questão económica, não é? Essa ideia do espaço público ser o espaço para estar, acho que é muito bonito. Para estar com o outro. Porque para estar, a casa, nesse sentido, é o grande espaço, não é? É a microcidade que de alguma maneira, nos permite que nós deixemos o casaco de lado e possamos estar totalmente tranquilos. O espaço público deve ser também um espaço tranquilo, mas que permite que eu me encontre com o outro, que não é o meu mais próximo. Na casa eu encontro-me com o que está mais próximo de mim. No espaço público eu devo me encontrar com quem não está tão próximo, mas com quem eu tenho ligações intelectuais, afetivas, etc. O espaço público não é para eu comprar. O espaço público não é para eu comprar. Não é? A ideia de cidadão é claramente alguém que está no espaço público e pode falar. A ideia da polis grega era muito isso. O espaço público é o espaço onde eu posso falar com o outro. E no limite posso falar até para o governo, não é? E o Speaker's Corner, por exemplo, em Inglaterra é uma reminiscência disso, é a ideia de que o espaço público não é apenas o espaço em que eu posso falar com aquele que não é a minha mulher, que não é o meu filho, etc., com o outro, e em determinada altura eu posso até gritar ou argumentar com o governo, não é? Nunca se falou de comprar, porque é engraçado as cidades clássicas, o espaço do comércio, o mercado, não é? Nós estamos aqui debaixo do mercado. O mercado era isso, era um espaço localizado na cidade em que se comprava e vendia. Era um espaço pequeno na cidade. E a questão é que o mercado, agora isto é uma espécie de símbolo da cidade antiga. A ideia é que o mercado está concentrado. Hoje o mercado está em todo lado. E portanto, onde é que está o encontro, não é? O encontro do homem que não tem nenhum dinheiro com o outro homem, por exemplo. E acho que isso é essencial na cidade. Enfim, desculpa. Manel, ¿quieres decir algo? Sim, eu diria só uma coisa, que em todo o caso, eu concordando com isto que o Gonçalo diz, que eu acho que é um aspecto muito importante, porque a cidade não pode se monofuncionalizar e, portanto, não pode ser negócio só. A cidade tem que ter este lado de lazer, tem que ter este lado de encontro, tem que ter este lado mais distendido, mas em todo o caso a cidade europeia tem esse espaço. É o seu espaço central.
Se nós olharmos, por exemplo, para a cidade, veja o caso, por exemplo, do Dubai. No Dubai não há espaço. Não há espaço. Há edifícios, ponto. Há edifícios, a pessoa vai de um edifício para outro edifício, para outro edifício, para outro edifício. E não há espaço. É como se houvesse um vazio. Não há nada entre as coisas. É como se não houvesse nada. Não é? É evidente que há, mas há uma distância entre as coisas. Não há mais nada a não ser uma distância. E isto é uma tipologia das maiores cidades do mundo, são feitas assim hoje. São feitas com distâncias entre coisas, não com espaço entre coisas. Porque o espaço é em si só o conceito de um lugar onde eu estou. Isso é que é um espaço. Um espaço não é uma coisa interior, o espaço também é um exterior. Nós estamos num espaço de encontro, não é? Isto é um espaço. Onde nós estamos é um espaço. E, portanto, como podia falar no meu quarto é um espaço, este é um espaço, ou uma praça é um espaço. E isso são lugares a partir dos quais eu estou. Eu concordo com isto que o Gonçalo diz, que acho que é um tema muito interessante, esta monofuncionalização da cidade, em que se repente torna toda ela, qualquer espaço, é comércio. Mas, em todo o caso, o nosso modelo tem espaços. Eu, quando saio de casa, vou para um espaço, não vou para uma distância. E isso faz uma diferença enorme e faz com que estas nossas cidades sejam sítios melhores para viver, com este perigo que o Gonçalo diz, com toda a razão, mas são cidades, em todo o caso, melhores do que as cidades fora da Europa, não é? Não, aquelas cidades americanas, não é? Que a pessoa tem que pegar no carro, é horrível. Sim, só distâncias, não é? E a cidade a condição mais extrema para mim, a condição mais extrema que eu alguma vez vi, é o Dubai, em que só há edifícios, não é? A pessoa vai de um edifício para outro edifício, não é? Em que a condição da rua não tem qualquer interesse, até porque o clima não permite que tenha, não é? Mas não há qualquer ideia do lugar de encontro. O lugar de encontro é sempre o edifício, portanto, é sempre um... E isso é a negação da cidade, porque isso retira qualquer ideia da democratização da cidade, porque, de facto, a ideia que nós temos na nossa concepção da cidade democrática, que é essa cidade antiga, não é? É a cidade em que eu estou individualmente, ou com um tipo de seleção, saio fora, tenho um lugar de encontro. E isso faço sempre com uma grande liberdade, não é? E isso parece-me que é uma coisa que é uma contradição que a nossa cidadania deve reivindicar, não é? E, portanto, em que, de facto, o espaço público é o espaço de tudo, incluindo da manifestação, não é? Nós estamos num lugar em que esse é um tema central, não é? Então, estamos numa cidade em que essa ideia de que o espaço público é o lugar da manifestação é central, não é? E eu acho que isso é uma condição muito forte da nossa cidade e do qual não devemos perder. Aliás, que devemos, de facto, incentivar, não é? Não devemos perder, devemos incentivar. Temos temps per una altra pregunta. Algú més vol fer alguna pregunta? Sí? Aquí. Eu vou fazer a minha pergunta em português, desculpem. Lisboa tem também um rosto e uma identidade pós-colonial e há novas gerações de africanos residentes, afrodescendentes e africanos europeus que começam a reivindicar também uma descolonização do espaço público da cidade. Então a pergunta é, será que a Lisboa que vocês conhecem e imaginam, está pronta para esta descolonização do espaço público? Que pergunta bonita, muito bonita. E difícil. Sim. Isso é interessante. É engraçado nós pensarmos o que é que no espaço público atira para o passado, não é? Por exemplo, quando nós estamos... Eu estou a pensar agora, não é? Não estou a pensar agora sobre isso como tudo o resto. Estou a pensar em direto, mas estou agora a pensar, por exemplo, na nossa própria casa, nós temos coisas que atiram para o passado, para o nosso passado de vida. Por exemplo, fotografias dos nossos bisavós, enfim, um objeto do nosso avô que já morreu e nós guardamos, uma espécie de passado biográfico. Quando saímos para o espaço público, temos também referências muito fortes em relação ao passado. Monumentos, todos os monumentos têm a ver com o passado,
Mesmo quando construímos um museu do futuro, quer dizer, de alguma maneira, mas todos os monumentos têm a ver com o passado, e estátuas, quantidade de estátuas que um espaço público tem a ver com o passado, homenagear pessoas, homenagear tal. E, portanto, é interessante ver que no espaço público, o que é que teremos? Comércio, temos jardins, espaço, digamos, não classificado, e depois realmente temos monumentos e estátuas. E pensando em Lisboa, certamente temos monumentos àquilo que nós chamamos de descobertas, e que descoberto o caminho marítimo para a Índia, enfim, e que do outro lado chamarão colonização, invasão, enfim, a introdução da escravatura, enfim, há uma série de pontos de vista e, portanto, a questão das estátuas, nós temos algumas estátuas também que homenageiam referências históricas que nós colocaremos como referências, digamos, quase heroicas, e outros povos colocarão como colonizadores, não é? Enfim, Espanha tem essa questão também, todos os países, grande parte dos países têm isso, não é? Eu acho que as cidades europeias, parte do espaço público, quer monumentos, quer estátuas, se nós fôssemos apagar, se fôssemos radicais e quiséssemos apagar, digamos, vestígios daquilo que hoje politicamente pode não ser muito aceitável, o elogio da colonização, provavelmente teríamos que implodir grande parte do espaço público das cidades, não é, europeias. Mas poderíamos também pensar nos museus, não é? Como é que de repente estamos num museu na Alemanha e estamos a ver coisas do Egito gigantescas, enfim, gregas, etc. Eu acho que temos que ter um certo equilíbrio e não me parece que... Nunca me pareceu que o dinamite... Nunca me pareceu que a explosão e o dinamite fossem boas soluções. Quer para estátuas, quer para pessoas vivas. Nunca me pareceu o dinamite uma boa solução. Parece-me que pode ser interessante, por exemplo, um país como Portugal, que teve este lado de colonizar países africanos, Brasil, etc. Por exemplo, pensar, em vez de derrubar estátuas, que me parece uma espécie de ideologia do dinamite, pensando agora nessa expressão, que não me parece realmente sensata, pode construir novas estátuas. Novas estátuas. Porquê não lembrar o resistente brasileiro que pela primeira vez em Tiradentes, por exemplo, a história de Tiradentes, que é uma história fundamental da resistência, digamos, da construção do Estado brasileiro independente do português, que não é contada em Portugal, não é? Porque não fazer uma estátua aos heróis, digamos, do outro lado? Penso que seria mais sensato e mais tranquilo, porque também não faz sentido nós tratarmos os nossos bisavós de uma forma que eles também não merecem, não é? E acho que também temos que ter um certo equilíbrio, mas percebo perfeitamente o que perguntou. No sé si Manuel quiere añadir. Tenemos muy poco tiempo Acrescentava ya. só uma frase para dizer que eu acho que este problema do equilíbrio é um problema importante, mas eu acho que há um lado em que Portugal, e eu acho que Portugal poderá fazer esse caminho com uma certa tranquilidade. Portugal sempre foi talvez o país que eu conheço que melhor integra minorias. Não é? Não há grandes minorias, não há grandes problemas de minorias em Portugal. Portugal tem uma tradição muito grande de integração das minorias. Como todos os países da Europa, o grande problema hoje é uma espécie de racismo económico. Não tem nada a ver com nenhuma origem, não tem nada a ver com nenhum grupo, tem a ver com um problema direto económico. Hoje existe no mundo um racismo económico, que é talvez o problema maior com que a nossa civilização se bate, e não tem a ver com a origem da pessoa, nem com o tempo de chegada da pessoa a uma civilização. Tem a ver com a sua capacidade. E assim cria fenómenos muito complicados de rejeição e sobre os quais a nossa sociedade, com esse lado de sentido equilibrado que deve gerar, deve debater com muito cuidado. Mas é um problema que não é português, não é mundial. A Europa ainda assim é um bocadinho mais equilibrada que os outros lugares do mundo, mas é um novo e complicado problema que nós temos hoje.
Mas eu acho que Portugal poderá fazer isso, aliás, porque hoje é um tema central, esta má consciência de só contarmos um lado da história, não é? Não contarmos o outro, não é? Temos que contar, não é? Mas eu acho que é um debate que está em cima da mesa, por exemplo, até com o nome deste novo museu, o museu começou por ser o Museu das Descobertas, agora, Museu, das Descobertas, não de certeza, como é que se chama o museu? E, portanto, eu acho que é um tema que está em cima da mesa, mas eu acho que nós temos que debater-nos com um problema muito mais complicado, não é só essas integrações, mas é esse grande problema que é o racismo económico, esse sim, um fenómeno demolidor da nossa sociedade hoje. Bueno, tancarem aquí. Gracias, Gonzalo. Gracias, Manuel, por esta charla tan interesante i gràcies a tots per venir. La Txell em sembla que tancarà amb el... Sí. Agrair-te també a la Bet Cantallops que ens hagi moderat la taula i aquestes metàfores que buscaves amb l'aigua i la ciutat de Lisboa. Ens quedarem amb la frase del Gonzalo Tavares quan deia que la creativitat vindrà de la mà esquerra i les apreciacions també del Manuel Aires Mateus quan deia que la cultura realment era sempre aquella cultura alternativa que va sortint. Ja veieu com donen de si aquestes xerrades. Us recordem que demà en aquest mateix espai, a 7:15, farem la segona entrega d'aquest cicle, que és la ciutat a debat, aquests diàlegs entre arquitectura i pensament. Demà serà amb la ciutat de Medellín. Tindrem també la ciutat de Dakar, Madrid i Barcelona, però demà en concret a 7:15 podeu continuar amb un format semblant com aquest amb Medellín. De fet, també tindrem una sessió doble en aquest espai del Fusat del Mercat de Sant Antoni perquè a 7:45 farem el debat Sense barris no hi ha Barcelona. I de fet, som així d'esplèndids, si agafeu un programa demà veureu que nosaltres mateixos ens contraprogramem perquè també hi haurà xerrades i debats al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I si voleu recuperar aquest vídeo, a la web bienalciutatoberta.barcelona tots els vídeos de les xerrades també s'aniran penjant. Gràcies, ens veiem també demà aquí.